Teve uma vez que 2 desenhos animados fizeram episódios tão absurdos que eles simplesmente quebraram a internet juntos. No primeiro semestre de 2022, nós vivemos algumas das semanas mais intensas da história dos desenhos animados, quando no final da segunda temporada de The House e os últimos episódios de Amphib estrearam literalmente ao mesmo tempo. E é disso que vamos falar no vídeo de hoje, como Amphib e The House quebraram a internet. Nós temos que começar com a masterpiece que foi o final da segunda temporada de The House. Esse daqui provavelmente foi um dos melhores momentos para ser fã da série, porque desde o final da primeira temporada, The House estava hypando os fãs da série com um suposto Dia da União. No início do episódio 6, nós temos uma menção gigantesca a isso, com Belos reunindo todos os líderes de Coven, falando que ele estava preparando um feitiço que ajudaria a purificar a magia das Ilhas Escaldadas. Em Fool's Day Parody, nós temos a primeira vez que esse feitiço é anunciado de um jeito muito sinistro, com não só o Belos revelando sua verdadeira cara, mas também com uma música macabra tocando de fundo, e com ele dizendo que os dignos acenderiam uma utopia nesse dia. E meu titã, se você estava no Twitter na época, provavelmente se lembra do quão aguardado foi esse momento, porque a partir de agora é uma contagem regressiva para o Dia da União. Ninguém sabia o que esperar, afinal, qual era esse plano maligno do Belos? O cenário desse último episódio é que Ida, Luz, King, aliados de Rain e Alador, estavam armando um plano para derrotar o Imperador e cancelar o Dia da União, onde Ida usaria da sua maldição para parar o feitiço da União, no processo usando um feitiço de ilusão para transformar Ida em Rain e assim confundir o Belos, enquanto Luz estaria indo direto para a sala do Imperador confrontar o próprio. Os amigos de Luz, incluindo Hunter, estavam indo atrás dela enquanto isso. Meus amigos, toda essa antecipação era assustadora, isso sem contar o beijo de Lumet, que por si só já carregava o episódio inteiro. The House estava nas alturas nesse momento. A Disney estava promovendo Kingstide como nunca, falando como esse era o episódio de The House que quebraria a mente de todo mundo. O Dia da União prometia e prometia muito, e de algum jeito, Kingstide não apenas entregou, como superou e destruiu completamente as expectativas. E quando o episódio começa, logo de cara mostrando a execução do plano da Ida, eu sabia que sairia algo bom daí. Principalmente porque o plano do Rain era super inteligente. The House tinha passado a temporada 2 inteira falando da maldição da Ida e como ela era uma droga, mesmo com a Ida aprendendo a lidar com ela durante um tempo. Ver que isso possivelmente seria o que salvaria o mundo nesse episódio é genial. Isso recompensa o espectador que viu um tema tão delicado que a série desenvolveu a temporada inteira sendo útil no final. Assistir a Luz encarar o Imperador foi outro ponto muito marcante para mim. Mesmo isso tendo tudo para ser o fim, a Luz não estava forte o suficiente. Ela não conseguia vencer o Belos na força bruta. Mesmo assim, assistir a Luz tentando lutar é muito bom, porque você sente que ela teve uma progressão de personagem. A garota que sequer podia aprender magia no início da série agora é uma das pessoas mais fortes do desenho. Isso só te dá mais orgulho dela quando você assiste. Infelizmente, em determinado momento, Belos decidiu apelar e usou o feitiço da petrificação, mas a alternativa da Luz para fugir disso é lendária. Ela respira fundo e entra em um acordo com Belos, ou convencendo que ele precisava de alguém que comprovasse tudo o que ele fez nas ilhas. Se você está perdido nesse momento, Belos é um caçador de bruxas da Idade Média. Ele veio para as Ilhas Escaldadas com o objetivo de matar todo mundo. Não diferente, é aqui que percebemos que o Dia da União é um feitiço de genocídio para todo mundo que estava em Coven. Tanto que esse é o exato momento em que o plano da Ida acaba falhando, porque a Terra descobre toda a verdade e traz Rain de volta para esse lugar. Então, novamente, o feitiço estava matando todo mundo naquela hora. Belos fica satisfeito pela proposta e poupa a Luz, mas quando os dois vão firmar um acordo, a Luz simplesmente pega a luva de Coven e coloca o Belos dentro de fazendo ele também ser afetado pelo feitiço. Meus amigos, isso foi insano, principalmente porque você consegue perceber o plano da Luz antes se você for esperto. Caramba, eu adoro momentos em que os personagens vencem o vilão mais poderoso na inteligência. O mais brilhante é que isso faz muito sentido com o momento do episódio. Era literalmente a melhor maneira de derrotar o Belos, porque ele seria obrigado a parar o feitiço. Minha reação ao vivo disso foi simplesmente ficar maravilhado. Eu só consegui apreciar a genialidade da Luz aqui. De qualquer forma, o Belos meio que tinha só aprendido o feitiço de fazer o Dia da União acontecer e não tinha a menor ideia de como fazer pará-lo, só adicionando mais tensão e drama no episódio. A melhor parte é que antes mesmo de você conseguir raciocinar isso, os amigos da Luz aparecem e a batalha fica bem mais justa. Ver todos os personagens que a gente começou a amar durante a temporada lutando juntos pelo bem maior é muito satisfatório. Até aqui o episódio já estava incrível, mas de alguma forma ele só vai ficando mais gigante ainda quando ele começa a tocar no assunto do King, porque desde o primeiro momento do desenho você desconfia que King tem alguma coisa a mais. De repente descobrimos
sabemos que ele era um titã e que ele literalmente poderia ser a pessoa mais poderosa do mundo de Dalhousie. Mas como ele ainda era muito novo, na prática ele continuava sem nenhum poder e sem poder ajudar muito em situações de briga. Durante toda a série, o personagem se sente muito frustrado por isso. No início desse episódio mesmo, nós temos uma cena em que está todo mundo nervoso e ele quer muito ajudar a acalmar as pessoas, mas nem falar mais alto que elas ele conseguia, sendo escanteado até nisso. Ele se sentia fraco, pequeno e incapaz de ajudar os seus amigos quando eles mais precisavam. Até que ele se lembra de mais cedo, quando a Willow tinha ensinado uma lição valiosa a ele, onde até mesmo nos momentos mais difíceis da vida, de alguma forma você consegue ajudar. Então, tentando ajudar, King acha Kikimora. A Willow se reúne ao King por um momento, falando que existe um jeito de conter o Belos, o coletor. E quando eu vi a Kikimora falando isso, eu simplesmente gritei. Durante a temporada inteira, o coletor tinha sido hypado e esse seria o momento que nós finalmente veríamos ele em forma física. Claro, nós vemos o Belos enganando ele, mas como vocês vão ver daqui a pouco, isso não teve nem de perto o mesmo impacto que sua forma física teria. O King, sabendo que aquele era seu último recurso, rapidamente vai atrás de salvá-lo e ofereceu o acordo, onde ele jogaria a Casa Coruja com o coletor em troca dele fazer o feitiço de reversão nas ilhas. Ver o King convencer a criança que foi aliviante. Eu acho que é por isso que o King Stide é tão bom, inclusive. Ele pega tudo que foi desenvolvido na temporada, todas as mini pistas, personagens e monta um plano com todo mundo sendo importante. Como se isso não bastasse, nesse tempo nós temos uma das cenas mais intensas da série, com Rain amputando o braço de Ida para salvar a mulher coruja do feitiço da União. E eu não sei se tem muitos fãs de Raida me assistindo nesse momento, mas eu pessoalmente amei ver isso. Com isso, o coletor é liberado. E eu sei que ele se demonstrou poderoso no passado, mas chegar ao ponto de simplesmente pegar o vilão mais temido do desenho, que amedrontou bruxas por décadas e com um toque amassar o Belos, é assustador. Isso foi uma explosão de emoções pra mim. Todo esse visual do coletor te deixa em dúvida se ele é uma pessoa boa ou não. Luz e Emmett ficam perplexas com isso, e antes que o coletor fosse brincar de pega-pega com a Luz, King fala que elas seriam parte da brincadeira, e diz que ele ainda precisava salvar a ilha, e percebendo que todo mundo estava morrendo, o coletor simplesmente move a lua. Esse desgraçado moveu a lua com o dedo. Mas como é de se imaginar, o episódio não acaba por aí, porque para jogar a Casa Coruja, eles precisavam de uma Casa Coruja, e meu Glob, o coletor, decide desmontar o mundo inteiro para construir uma Casa Coruja. Willow vê o portal do mundo dos humanos se fechando e pede para todo mundo correr até lá enquanto dava tempo. Todos vão, mas quando Emmett olha para trás, a Luz ainda estava lá, segurando o portal para ele não se fechar. Emmett implora para a Luz vir, entretanto ela diz que não daria tempo e precisava salvar a Ida ainda, mas que arranjaria um jeito de conectar os dois mundos. Coletor assiste tudo isso e se irrita com King fugindo, tirando o King da Luz, e no clímax do episódio, isso acontece. Luz, eu fui muito feliz de ter você como irmã mais velha. Meu titã, o que eu acabei de assistir, isso aqui ainda dói. A Luz não se acredita, ela abre e fecha a porta achando que o portal para as ilhas se abriria de novo. De um momento pro outro, ela simplesmente não conseguia mais ver Ida, Lilith, Ruth, os membros da escola, Rain e principalmente King, ao qual ela perdeu da forma mais dolorosa na sua frente. A chuva só intensifica esse ambiente de derrota. O que restava para a Luz ao menos era voltar para onde tudo começou, e cortando para sua casa, Camila tem a sua campainha tocada, e quando ela vai olhar a porta, as duas palavras que finalizam o episódio são ditas: Oi, mãe. Eu voltei. Meus amigos, isso destruiu a cabeça de todo mundo na época. A depressão que esse episódio nos deixou foi gigantesca. Tipo, a gente ainda teria que esperar meses para uma continuação, e essa é a maneira que a temporada 2 acaba. Uma sequência gigantesca para a temporada 3. Tudo isso foi tão perfeito que virou a comunidade de Dalhousie de cabeça para baixo. Eu sinto que em 22 minutos, Dona Terra e companhia fizeram tudo que um episódio bom precisava ter, criando uma finalização perfeita para Dalhousie. King Stide faz tudo que um final de temporada deveria fazer com maestria, aumentando ainda mais a popularidade desse desenho. Nesse mesmo episódio, nós temos uma notícia de uma garota perdida em um mundo de sapos. Bem, se sentem direito na cadeira agora, porque apenas 2 semanas antes, Amphibia teve a estreia do seu episódio final, o que na minha opinião foi o melhor final da história de um desenho animado.
Durante todo o desenho, nós somos alertados sobre a intensa amizade tóxica de Annie, Marcy e Sasha, porque embora elas fossem melhores amigas, por trás disso nós tínhamos uma jovem que estava perdida na sua vida e só seguia o que outras pessoas falavam, uma adolescente que tinha insegurança em perder sua amizade e uma manipuladora abusiva que queria poder sobre as pessoas. Conforme a série vai passando, cada questão pessoal de cada uma das garotas vai ficando mais evidente. Sasha foge da sua amizade para tentar virar rainha de Amphibia e Marcy faz um acordo secreto com Andrews para ele prender ela e suas amigas em aventuras infinitas. No fim, a farsa das duas cai e Amphibia entra em crise e Andrews vira o vilão principal. Entre a segunda e terceira temporada do desenho, Annie acaba precisando aprender sobre amizade e autoconfiança enquanto volta para Amphibia com o objetivo de salvar o mundo. Sasha, que uma vez tentou trair as suas amigas, tem um arco de redenção de um dos mais belos que eu já vi em uma série animada, vendo as consequências de suas ações e decidindo de um momento pro outro que ela seria alguém melhor. Com isso, as duas amigas agora juntas armam um exército para lutar contra Andrews e um núcleo, ao qual a Marcy estava preso dentro desse lugar. E falando em Marcy, sua história era complicada, porque o seu sonho era viver em uma fantasia infinita, que ela pudesse realizar o que quisesse enquanto passava eternidades brincando com Annie e Sasha. Mas dentro do núcleo, ela percebe o quão errado essa ideia era, e como no fim, ela não estava sendo tão diferente de Sasha e queria forçar as suas amigas a fazer algo que elas não queriam. Novamente, Marcy luta contra si mesma e muda como pessoa, se tornando alguém boa no fim da série. Annie e Sasha do outro lado estavam em batalhas insanas, e com o poder da Pedra da Calamidade, Annie consegue derrotar Andrews e Sasha consegue derrotar o núcleo, chegando assim no último episódio de Amphibia com o trio reunido e eles só precisando ir até Amphibia e devolver os Planters para casa. Um final simples, não? Então, meio que o núcleo sobreviveu e agora ele estaria jogando da lua para Amphibia para tentar destruir o planeta. Então, no último episódio do desenho The Hardest Thing, o cenário era o seguinte: Annie, Marcy e Sasha finalmente estavam reunidas, conversando muito bem entre si, e usando da amizade incrível delas como combustível, elas finalmente poderiam usar os poderes da calamidade para parar a lua. E graças a isso, nós vemos um clipe de uma luta super estilizada e linda, com Annie, Marcy e Sasha em suas formas de calamidade lutando juntas. E meus amigos, quando eu vi isso, eu só conseguia chorar. No Big Deal tocando de fundo, mas acima de tudo, o símbolo de união. A união de três amigas que finalmente estão na sua melhor forma e são pessoas incríveis. De qualquer forma, o objetivo de Annie e companhia era empurrar a lua de volta para sua posição original. E de início as coisas vão funcionando muito bem, até que os corpos de Marcy e Sasha começam a pesar. Essa foi a primeira vez que elas entraram na forma calamidade, e assim como Annie, que não aguentava muito no início, Marcy e Sasha estavam ficando fracas e precisavam sair de combate. Mais cedo, a mãe dos homos falou a Annie que em último caso existia uma maneira de combinar os poderes das pedras em apenas um usuário, mas tamanho poder poderia custar a vida de quem usasse. Assistindo isso, Annie contou que sabia para Marcy e Sasha. Elas não podiam acreditar, não podiam permitir que Annie fizesse isso. Até o Sprig aparece nesse meio tempo em uma cena emocionante e diz para ele não fazer isso. Ela tinha mudado sua vida e ele não sabia o que faria a partir dali. A Annie responde simples e diz que ela também foi muito grata por o que ele fez na sua vida. Assim, Sprig retorna e o fim estava feito. Annie usa as pedras em um ataque insano, concentra todo o seu poder, destruindo o núcleo para sempre. Mas, como era de se imaginar, isso não veio sem consequências. Não chore, Sprig. Tudo bem. Salvar esse mundo foi a melhor decisão que eu já tomei. Meu único arrependimento é que eu nunca consegui ver Escolha de Amor 2. Acho que todo mundo sabia que Annie voltaria, já que é um desenho infantil. Mas, cara, a protagonista simplesmente desintegrou na nossa frente. E isso parecia estourar a barreira de um desenho infantil. Para melhorar mais ainda esse episódio assustador, na sequência nós temos uma conversa filosófica entre Annie e, em resumo, a deusa de Amphibia. O que acontecia é que a Annie original morreu, mas a guardiã de Amphibia fez uma cópia antes de sua morte e a trouxe para lá. Tudo isso para oferecer um trabalho onde Annie trocaria de lugar com ela, e Annie assumiria o papel de guardiã do mundo, enquanto a Dominó aqui poderia finalmente descansar. E pensando, a Annie recusa. Ela diz que ainda era muito imatura e que mesmo ela podendo ter atitudes boas e agindo pelo bem como diz a guardiã, a Annie ainda era uma garota de 13 anos muito imatura que errava toda hora. A guardiã fica confusa e não entende o conceito de primeiro momento, mas depois de um tempo concorda com a Annie, e assim ela faz o melhor possível. Quando a Annie diz que talvez se sentiria melhor em assumir o papel quando mais madura, a guardiã a traz de volta
volta para o mundo de Anfíbia, dizendo que ela esperou milhares de anos para se aposentar e com certeza poderia esperar mais um tempo até a Annie se sentir satisfeita. Assim, nós recebemos esse encontro muito emotivo entre todo mundo. Obviamente, a Annie não poderia viver em Anfíbia para sempre, afinal eram as Pedras da Calamidade que abriam um portal entre o mundo dos humanos e Anfíbia, mas elas foram quebradas depois que Annie usou seu poder total. Felizmente, a Guardiã de Anfíbia mandou novas amostras, mas julgando pelo tamanho, elas seriam rapidamente quebradas, e aqui deu para entender o rumo que o episódio teria e por que ele recebeu todo o sucesso que teve no fim das contas. Aquilo era um adeus, o adeus a esse mundo depois de todas as aventuras, desventuras, brigas, reconciliações. Isso aqui é o fim. Cada uma das garotas precisa se despedir de quem mais esteve próximo durante essa jornada, e assim nós temos uma das cenas mais emocionantes que, meus amigos, se você não chorou aqui, eu não sei o que te faria chorar. Assim, despedidas feitas, nós temos um time skip gigantesco, e eu não sei como explicar, mas assistir isso ao vivo foi muito confortável. Ver todos esses personagens crescidos e maduros é tipo meu final favorito de encerramento para uma obra, mas a gota d'água é ver todos esses personagens se reunindo para comemorar os 10 anos que tinham se passado da data, erguendo uma estátua da Annie. Isso é muito significativo para você que é fã de Anfíbia. Você vê como essas pessoas gostam da Annie e admiram a pessoa que ela foi na série, te dando uma conclusão pura sobre esses personagens. Mas agora, o que veio para quebrar a internet mesmo aconteceria na sequência, porque vemos a parte de Marcy e Sasha da história. 10 anos depois, elas estavam adultas, e apesar de ser muito bom cada uma conversar sobre seu futuro, Sasha fala uma bomba, onde apesar de Annie e Sasha serem muito próximas, elas acabaram se afastando com o tempo depois de cair em grupos diferentes na faculdade. E por mais triste que seja ouvir isso, toda essa fala é muito realista. Sabe, existem momentos e momentos na sua vida. Em alguns você conversa muito com uma pessoa, mas de repente você pode se afastar dela. Não porque você começa a desgostar, horários podem não bater, interesses podem divergir, o tempo pode não combinar simplesmente. Isso não muda o que você tem com a pessoa, mas diminui as suas memórias com ela. Ainda assim, o efeito contrário também pode acontecer. Temos um corte para Annie e esse design dela ficou muito bonitinho. Descobrimos que Annie é uma herpetologista, uma pessoa que cuida de sapos, inclusive possuindo uma pequena rã que ela carinhosamente chamou de Sprig. Mudar pode ser difícil, mas é assim que a gente cresce. A coisa mais difícil pode ser perceber que você não pode mais se agarrar a uma coisa pra sempre. Às vezes, você tem que desapegar. Aquilo que você desapegou, você ficaria surpresa em ver como elas acabam voltando pra você. Eu tô gravando esse vídeo ao vivo e eu tô chorando assistindo essa cena. Cara, essa lição é tão certeira. Essa frase tem tantos gatilhos que te fazem imaginar o filme que foi Anfíbia e repensar todos os momentos que esse desenho te fez feliz. Parece que Matt Brady pensou nessa frase primeiro e depois começou a escrever o desenho em volta disso. Eu me lembro exatamente a reação que eu tive quando vi esse episódio. Com certeza, Anfíbia é o desenho da minha vida ao lado de Steven Universo. Quando eu assisti essas últimas cenas, eu fiquei tão chocado que eu simplesmente não conseguia fazer outra coisa no resto do dia. Vinha um aviso na minha cabeça pra pensar nesse episódio e lembrar o quão marcante ele foi. A internet teve uma reação muito parecida. The Hardest Thing simplesmente acabou com qualquer dúvida do desenho e firmou Anfíbia de vez como uma das melhores obras desse século. É o mais absurdo ainda pensar como no mesmo mês nós tivemos a saga final de The Owl House e Anfíbia ao mesmo tempo. Curiosamente, eu também maratonei os dois desenhos pela mesma época, isso com certeza foi uma das melhores experiências da minha vida. E bem, eu acho que por hoje é isso. Muito obrigado por me ouvir até aqui, valeu mesmo por serem incríveis e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!